Never stop, no rest, till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck, progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests, more blessed. Dug deep down, trying to find my best. Boa noite, estamos começando mais um programa Papo Reto na sua TV Líder do Vale, a cada dia maior, a cada dia mais líder. Hoje, nesta terça-feira, faremos um programa especial homenageando os professores, aí, essa guerreira classe, né, uma classe guerreira aí. E no nosso programa de hoje estaremos com ela, né, supervisora, né, professora também, né? Aí, né, ela que é uma mulher atuante, aí tá sempre também, né, uma mulher ativa aí, né, pelos direitos dos professores também, né, mãe, né, também, uma mulher empoderada, dizer assim, né. Estou com ela aqui, Thaís Melo Paim, uma boa noite. Boa noite. Que é supervisora, né, da rede municipal de Sapucaí do Sul, né? Sapucaí do Sul. Qual escola que você está no momento? João Freitas. João Freitas, muito bem. Fomos colegas também, né, na Escola João de Barro, aqui próxima, aqui, né? Muito bem. E também, né, no programa de hoje aqui, né, outro colega meu aqui, né, o nosso querido professor Edenilson Seixas, uma boa noite. Boa noite, né? Boa noite, Thaís. Prazer. Né, o professor Edenilson, que é professor na escola Rubem Dario, também trabalha na rede privada também. Em Cachoeirinha. Sim, Cachoeirinha, né? E as aulas do professor Edenilson acaba sendo um show, né? Já estão chamando já de Edenilson Show, já, é verdade. Já teve essa... Os alunos já fizeram essa... Já fizeram esse trocadilho aí, né? Porque... Algumas vezes já. Então vamos falar aí sobre um pouco, né, os desafios dos professores aí, também as benesses do nosso cargo, né? Porque aquela coisa, nosso cargo às vezes não... Como dizem, não tem preço, né? É uma coisa assim que muito não vai mais, né, que a questão estrutural, né? Vai além disso, né? Mas a gente não pode romantizar muito, né? Porque a gente, né, de certa forma, a gente tem nossas obrigações também, né? Pagamos nossas contas, né? Então a gente, né, de certa forma, a gente tem que reivindicar para uma situação melhor, né? Não adianta, né, romantizar muito essa situação aí, como a nossa classe, de certa forma, vem numa situação complicada, né? E que se agravou, né, com essa pandemia, né? Claro, foi para todos, né? Mas para nós também, de certa forma, né? Mas agora estamos retomando aí nesse momento, aí no momento híbrido, né? Nessa fase híbrida, né? Aprendemos tudo de última hora, né? Mas estamos aí, né? Contrariando a regra, dizer assim, né? Mas, e você aí que está acompanhando o programa Papo Reto, pode acompanhar através das plataformas digitais do Facebook, Instagram, YouTube. Também tem o app Líder do Vale, mais o canal 11 Sinal Net. Então tá faltando o quê? Tá esperando o quê? Vem para Líder do Vale, curte o programa Papo Reto, participe e interaja conosco, tá? Então, assim, começar o programa, então, entrevista aí com primeiras damas, né? Você sempre cavalheira, né? E aí, Thaís, como é que tá? Já é terceiro filho, né, que tem isso, né? Sim, sim. E aí, padecendo no paraíso? Tem o Thales, a Tainá e agora a Maiara. Maiara. E acho que a gente passa por cada momento da vida. A gente Sim. curte mais ou menos, né? Não tem... Claro. Então a gente está nesse momento mãe, profissional. Sim. Voltei a trabalhar. Então a demanda da escola está bem diferente. Sim. E os colegas também têm que se adequar, a gente tem que se adequar. Mas a gente, como tu disse, né, nossa categoria, né, Denilson, é uma categoria guerreira e que procura fazer da melhor maneira possível para a educação pública, principalmente, ela funcionar da melhor maneira que a gente pode com aquele recurso que a gente tem. Então, às vezes não é muito, né? Então realmente guerreiros e guerreiras. Você também tem outra atividade, né? Como ter coaching, né? Sim, eu faço atendimentos agora somente remoto, na área de desenvolvimento humano. Sim. Trabalho bastante, eu tenho a formação de inteligência emocional e aí eu trabalho essas questões de regulação emocional, que é bem importante. É uma demanda que tem surgido cada vez mais, né? Sim. A regulação emocional, e dali
tem outras possibilidades para a gente poder ter um relacionamento interpessoal, que é importante também. Claro. Primeiro, o autoconhecimento, né? Eu me conhecer, eu me entender, Sim. vai trabalhar empatia, e relacionamento interpessoal, saber gerenciar conflitos, são demandas do século XXI, vamos dizer assim. E essas demandas aí também são usadas bastante no ambiente escolar também. Com né? certeza. Tanto no campo docente como no discente. Sim, né? aí com os alunos também, eu estou fazendo uma pós agora em orientação escolar, para também ampliar esse olhar dentro da escola e ver como que a gente pode estar ajudando também os discentes, né, os nossos alunos. Sim, muito bem. Thaís, quanto tempo na supervisão já? Vocês vão fazer 9 anos. 9 anos, ó. Sempre trabalhou diretamente com supervisão, né? Com sala de aula? Sim, sim, supervisão. E quando precisa, a gente entra em sala de aula, às vezes acontece algumas coisas, a gente entra em sala de aula, já dei muita aula, já substituí bastante, assim, às vezes acontece alguns afastamentos, já a gente entra, e acho que é bom também para sentir essa a atmosfera da sala de aula, conhecer os alunos, poder auxiliar o professor, né? Que às vezes tem turmas, Denilson sabe bem disso, tem turmas que às vezes tem mais complexidade, e aí então quando o professor vem e conversa com a gente, se eu entrei naquela sala, se eu dei aula para aquela turma, a gente consegue ter uma noção e auxiliar, dar dica, pensar em algum projeto, que é o que eu mais gosto assim de fazer. Tem a parte administrativa da supervisão, mas a parte pedagógica para mim me encanta, assim, onde eu acho que a gente pode tocar mais as pessoas, ter conexão, não digo transformar a vida, porque acho que não cabe exatamente a nós, a gente não tem esse poder, né? Mas assim, poder acenar com possibilidades é a parte que eu mais gosto, assim, de estar atuando no magistério. E como tu avalia hoje o trabalho da supervisão escolar nas escolas aí, nesses teus 9 anos aí de trabalho? Aumentou bastante a carga administrativa, né? Que é tudo que, até chegar na sala de aula, tem muita coisa a se fazer administrativamente. Então, até agora, quando eu voltei da pandemia, da licença maternidade, assusta um pouco, porque a demanda que já era grande, porque eu fiquei em home office, né? Então já era grande a demanda, tem uma demanda um pouquinho maior que o ensino híbrido requer, né? Sim. Então a gente está com uma parte, pelo menos ali na escola, uma parte dos alunos aumentou o presencial, mas ainda tem aqueles que estão no remoto, e aí tu acaba te desdobrando para dar conta desse administrativo. Tem uma série de coisas para fazer que compreende a legislação, mas compreende também a gente se cercar de que tudo está sendo feito conforme a lei, e qualquer coisa que tenha que encaminhar, algum pedido do Ministério Público, qualquer coisa, a escola tem que estar preparada legalmente. Então a gente tem que cuidar dessa parte. Orientação escolar também se envolve bastante, e aí depois o professor também, que está se desdobrando para dar conta daqueles alunos que estão no presencial e também aquele aluno que está no remoto ainda. Muito bem. Professor Denilson, então, professor de História, né? Fazer a pergunta, o que te levou a cursar História? Olha, foi uma série de fatores, assim, né? Sim. Eu iniciei a minha atividade profissional na área da indústria, né? E ali eu comecei a perceber algumas situações, assim, de desigualdade, né? Eu sempre fui aquela pessoa que trabalhava no chão de fábrica, né? Então eu comecei a perceber ali algumas coisas, e claro que na verdade também a gente tem um pouco da influência do meu ensino médio, que eu tive alguns professores da área das humanas, assim, que foram bons professores, né? E Sim. que ali também me despertou o interesse a partir do conteúdo trabalhado, né? Então, certo. sobre a questão por exemplo, né, a situação do trabalhador, como era a questão da desigualdade em relação ao tratamento, né? A gente via muito a parte administrativa da indústria tinha um certo tratamento, a parte
do operário de chão de fábrica tinha outro tratamento, o pessoal da terceirizada, das empresas terceirizadas, outro tratamento também. Então a gente percebe muito essas desigualdades assim, e o curso de História tem um pouco a ver com essa perspectiva assim, mais humana, né? Então eu acho que tem muito a ver comigo assim, o trabalho em relação ao desenvolvimento humano, assim, né? Eu sou muito isso, assim, eu tenho muito esse vínculo com meus alunos, né? Sim. Um vínculo muito próximo assim com eles, e isso então me levou em parte, né, a cursar a História, né? Então, na verdade foi uma série de fatores assim, né? Muito bem. E no teu ponto de vista, e por que é importante estudar História? Olha, História tem, eu sempre falo para os alunos, a nossa disciplina, por exemplo, o professor de História, ele trabalha desde assuntos lá da antiguidade até, né, a nossa idade contemporânea. E eu sempre procuro trazer para a nossa realidade, né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar um assunto relacionado ao poder absolutista lá da Idade Moderna, né, da formação dos Estados Nacionais. Eu sempre procuro trazer isso para o nosso dia a dia, né? O que isso impacta, né, nos governos atuais, como são, né? Que tipo de relação política nós temos? A população tem direito de participar das decisões? A questão da mulher, né? A mulher, quando é que a mulher começou a participar da vida política no Brasil? Isso é muito recente, né? Então, historicamente, a gente consegue perceber uma série de situações, né? Uma sociedade patriarcal que foi formada e que ainda tem reflexo no nosso dia a dia, né? As questões relacionadas a preconceitos que foram criados, né? E a história nos ajuda a compreender isso e a resolver esses problemas também, né? Claro. Então é uma questão até prática, né? Muitas vezes a gente acha que a disciplina de História é uma disciplina muito filosófica, que fica muito mais na teoria, mas não, ela tem um sentido muito prático, e a gente pode trazer isso para o dia a dia, né? Muito bem. Aí a professora Thaís, professora, minha supervisora, né? Aí assim te pergunto assim, como a gente pode avaliar hoje, se fizer um trabalho da supervisora, assim, como pode contribuir para a educação hoje? A supervisão, principalmente hoje, nem sempre foi assim, ela teve sempre um viés mais, um olhar mais controlador, mais vigilante Sim. do professor. Então, a perspectiva hoje é daquele que vai acompanhar, que é um braço direito, que vai estar assessorando ele, né? E como eu tinha dito antes, é o que eu gosto de estar fazendo. Então, o supervisor hoje ele tem que estar antenado, atualizado, motivar não, que a motivação a gente sabe que ela é interna, né? Mas incentivar o professor a estar buscando também o conhecimento, a estar buscando estratégias, novas metodologias para estar incentivando os alunos a estar participando da aula, a estar aprendendo com essa garantia. O compromisso é em um efetivo ensino e aprendizagem, né? Uma coisa vai estar interligada à outra. E o afeto também com os professores, com os alunos, a gente sabe que faz muita diferença. Então, a gente procura trabalhar essas questões. Então, eu vejo que está pesado, está difícil, mas a gente tem que tentar se apoiar para que a gente consiga fazer o nosso papel nesse momento tão delicado, que vai passar, ao que parece, está passando. Tenho escutado, assistido alguns especialistas falando dessa possibilidade, Sim. né? Mas vamos ver, tem muita coisa ainda pode acontecer. A gente é um país que requer muito apoio ainda, requer muita falta de estrutura a gente tem, né? Não é de hoje, né? A história explica o nosso país, então a gente tem que estar atento
mas buscando estar preparado para passar esse momento com aprendizagem. Eu faço uma pergunta agora para os dois, agora, assim, como, né, a gente está no ensino remoto e agora, né, ensino híbrido, né, então, assim, mas é o ensino presencial também, né, como se fala. Aí pergunto para os dois, assim, tanto como supervisor e professor, como está a produtividade dos alunos, né, referente ao ensino híbrido? Quer iniciar? Olha, da minha parte, a gente consegue perceber assim, uma grande diferença, Vinícius. E sobre aqueles alunos que estão remoto, a gente vê uma certa dificuldade deles na aprendizagem, né? E aqueles alunos que já estão presencial, a gente consegue ter uma proximidade com eles, a gente consegue ter um diálogo, né? Frente a frente. Isso tem um valor enorme, né? A gente ter a possibilidade de conversar com o aluno, explicar as situações, né? Dialogar com ele, isso tem uma relevância, né, muito grande. Então a gente consegue perceber bem a diferença. O aluno que está de forma remota, ele não tem o professor ali fazendo essa mediação, né? A gente lança os conteúdos, ele faz, mas a gente não consegue ter a real, né, noção de que ele realmente está aprendendo, né? Aquele aluno que está presencial, a gente consegue perceber isso de uma forma muito mais, né, muito mais forte, né? Porque ele está ali com a gente, né? A gente consegue perceber isso. Então tem realmente uma diferença, assim, né? Certo. A gente consegue ver isso. Tá aí. Eu acho que é uma diferença gritante, porque primeiro que a gente não tem não tem precedente isso que a gente está passando. Então, eu trabalho, e na escola que eu trabalho, a gente atende crianças da educação infantil, 4 anos, até o 9º ano. Então, temos adolescentes ali com 17 anos. Eles não estavam preparados, assim como nós também não, para esse momento. Sim. Então, de repente, tu tem que ter uma disciplina que não se tem, até mesmo por conta da idade deles, né? Então, tu tem que passar por isso. Os alunos em casa estão com quem? Que estrutura tem? Que incentivo tem para poder estar se debruçando nos estudos? E, por óbvio, a importância do professor e do aluno ali na sala de aula, como o Denilson falou, é onde tu está enxergando o que o aluno está fazendo, como que está fazendo, e tu está orientando. Agora, no remoto, tu não sabe o que o aluno está fazendo, como que está fazendo, família ajudou, não ajudou, até que ponto ajudou, só apontou. Tem famílias que fazem pela sua criança, e aí tu não sabe o que aquilo ali realmente, até que ponto aquilo ali é a aprendizagem do aluno. Então, na verdade, não vai refletir. Isso também é uma preocupação nossa, enquanto supervisão, mas os professores, a escola como um todo, a gente está trabalhando, mas assim, pisando num terreno que é frágil, está frágil e vai se manter frágil por um bom tempo. Mas de tudo isso, o que eu acho que é mais complicado é a gente também trabalhar com a ansiedade do professor, porque o aluno veio no presencial, ele quer passar aquele conhecimento, ele quer que o aluno aprenda, e os alunos estão voltando do remoto, obviamente com as lacunas de aprendizagem que a gente até já previa, mas aí quando se depara ali, e cada um está num momento e num ritmo muito diferente. Por quê? A gente sabe que o normal no presencial ele já tem ritmos diferentes, mas hoje a coisa tá mais, os ritmos estão mais diferentes ainda, porque ele dependia se era ajudado ou não, ele dependia e depende ainda para quem está no remoto, se eu tenho uma boa internet, uma internet estável, se eu tenho um aparelho adequado para estar trabalhando. Então, todos esses fatores também contribuem para que as lacunas e os diferentes ritmos, quando vem para o presencial, tá tudo ali.
na nossa frente. Então, é uma coisa que me preocupa bastante, a gente ter essas realidades e como que a gente vai adequar essa realidade no menor tempo possível, mas vai se levar anos, né? E trabalhar essa ansiedade que o professor tem, mas não é uma ansiedade que seja ruim, é algo inerente do ser humano que quer que o aluno aprenda, evolua e o professor está preparado para isso, é uma preocupação, né? Do professor ele querer que ele aprenda realmente, né? Isso, com certeza. Muitas vezes a gente vê o aluno, ele está lá no remoto, mas ele não liga a câmera, então até o contato visual mesmo tu também não tem com ele, né? Então as expressões do aluno tu também, em sala de aula, tu consegue perceber, né? As expressões do aluno, se ele está com dificuldade, né? Ali tu conhece realmente o aluno, né? Tu conhece cada um, tu pode ter 30 alunos na sala de aula, mas tu conhece o aluno, né? Então tem uma diferença muito grande do presencial pro remoto, né? Aí assim, em relação agora à pergunta aos docentes, né, em relação à parte docente, esse ensino híbrido assim, não aumentou a demanda do professor? Assim, hoje, pergunta até tanto a supervisora, mas pode observar o Denilson, né, como professor. Vocês não acham que, assim, que é complicado até dar conta do trabalho hoje? Ficou muito difícil dar conta do trabalho? Ficou assim, logo no início foi bem complicado, né? Porque a gente não estava preparado, né? A Thaís até comentou sobre isso, né? Ninguém estava preparado para isso, então foi algo muito rápido que a gente teve que se preparar, né? Trocar o pneu do carro andando, como se diz, né? Sim. Então foi algo assim bem difícil mesmo, né? E a gente aos poucos foi procurando, né, entrar dentro desse ritmo, né, com a questão da tecnologia ali, né? Eu, por exemplo, era uma ânsia que eu tinha em aprender coisas novas relacionadas à tecnologia, e isso então fez com que eu buscasse, né, corresse atrás para poder aprender isso também, né? Mas como tu falaste, né, foi algo que a gente teve que sair daquela zona de conforto e buscar aprender, né? Sim, porque teve essa mudança, mas também aumentou a carga, aumentou agora também, que de certa forma, assim, para ti tá conseguindo assimilar assim, de boa, dizer assim? De boa não, né? Mas a gente tem que dar conta, né? É uma coisa que a gente tem que... Não dá para ficar, né, reclamando muito, a gente tem que ir atrás, né? Professor, né? Sempre não tem muita escolha, né? Não tem muita escolha. E tu, Thaís, como supervisora, como tu vê sofrimento dos professores aí? Aumentou a demanda para todo mundo. E tentando visualizar o lugar dos colegas professores, sendo empática, né? Como eles não têm muita noção da parte administrativa, de tudo que envolve a parte administrativa, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Às vezes é muito assim, eu estou fazendo isso porque a supervisão pediu, orientou, e a gente pede e orienta conforme vem da Secretaria de Educação. Então, às vezes, falta esse entendimento de toda a engrenagem que gira. Por óbvio, não estudou isso, né? A questão do professor, claro. São essas questões pedagógicas. Por exemplo, né? Qual é o meu entendimento de história? Né? Não tem. E assim, não tenho de todas as outras disciplinas. Mas, então, acho que isso é uma dificuldade. O uso da tecnologia é uma dificuldade. Eu também tinha essa dificuldade, não que agora sim, nossa, como eu domino, né? Mas a gente consegue, já melhorou. Então, se não fosse a pandemia, quando que nós, enquanto categoria, ia entrar na tecnologia, na inovação? Ia demorar alguns anos, assim como também os próprios municípios, o estado, o país, olhar para essas questões para a escola pública. Quando que aconteceria isso? Exato, acelerou o processo. Isso, acelerou o processo, e aí assim a gente não teve escolha, era isso ou isso.
E aí, por mais que a gente às vezes se queixa ou reclame, a gente sabe que aquilo precisa ser feito. Então, às vezes até um desabafo. E aí eu vou te dizer que muito disso a gente escuta, porque é uma maneira também de mostrar para o professor que a gente também está aqui para ouvi-lo. Também faz parte a gente ouvir, a gente acolher. Fiz muito isso na pandemia, porque nós somos seres humanos. Claro. Essa coisa de que no trabalho as questões pessoais e os teus problemas não interessam e tem que deixar para o lado de fora. Esse discurso ele está bem ultrapassado. As novas lideranças, novas gestões que estão atualizadas sabem que aquilo que a gente passa, seja em casa ou seja os aborrecimentos do trabalho, a gente precisa estar conversando sim, a gente precisa estar atento, porque vai influenciar tanto no nosso lar quanto no nosso trabalho. Então, a melhor coisa, claro, interfere. Claro. Então, a gente precisa ouvir. E isso também eu senti muito quando a gente estava em home office, porque os professores tinham que dominar as tecnologias, muitos não tinham nem os equipamentos para isso, né? E as questões financeiras a gente não precisa aqui estar falando, que a gente sabe as dificuldades dos professores. Então, eles foram pegos assim de surpresa. Então, a gente também procurou trabalhar isso, mas aí era uma ânsia minha de não poder estar ali na frente daquele professor, daquela professora, poder dar um abraço e essa acolher. Né? Então é complicado de tu. Porque na escola, assim como vocês conhecem os alunos, quando eles chegam na sala de aula, né? Aquele que está quieto, de repente está agitado. Exato. Aquele que está agitado, de repente está quieto, aconteceu alguma coisa. Exato, não é uma coisa normal do dia a dia dele. Tu vai dar um jeito de chegar e conversar. E nós a mesma coisa como supervisão. Se a gente está na escola, a gente percebe o professor que está com um semblante ali abatido, preocupado, tenso, e aí a gente pode estar chamando, conversar e dar aquela acolhida. Tu não vai resolver o problema, mas é importante tu perceber, mostrar que percebeu e chamar para conversar, para pelo menos acolher. Às vezes a gente só quer ser ouvido, né? Para já ameniza. Então isso acho que é importante da gente fazer e estar preparado, que na pandemia e mesmo depois que a gente sair dessa, a gente ainda vai estar emocionalmente abalado, diferente, tem muita coisa para a gente acomodar. E quando tu está na sala de aula, antes de ti, o professor está sempre preocupado com os seus alunos, né? E aí vem aquela pergunta, mas e aí quem cuida do professor? Sim. Muito bem. Aí, Denise, vamos falar um pouquinho então das tuas aulas aí, né? Que é um diferencial. É a história de aula que tu interpreta, né? Então, personagens aí, né? E aí eu queria saber, assim, como surgiu essa ideia, assim, né? No caso, assim, quanto tempo tu já começou a interpretar, né? No caso, a Adolf Hitler, né? Que tu interpreta em algumas aulas aí. Isso, há quanto tempo tu começaste? Já faz bastante tempo. Eu comecei a dar aula em 2010, né? Em 2010 eu comecei a trabalhar como professor e no Rubem Dario a partir de 2012 ali. E logo nos primeiros anos a gente já começou assim a ter essa visão. O que eu posso fazer para atrair os alunos, né? O interesse deles, né? Então procurei sempre desenvolver alguma coisa, tentar diferente, né? Uma coisa que a gente sempre aprendeu lá na universidade era a questão da diversidade didática, uma coisa que os professores sempre falavam. Tu tem que procurar diversificar a tua forma de trabalhar para tu poder pegar aquele aluno que é mais visual, aquele aluno que é mais auditivo. Então tu tem vários tipos de alunos ali, né? Eles aprendem de formas diferentes, né? Então a gente tem que dar uma mesclada, né, nesse sentido. E também tem um rapaz do YouTube que ele é o Walter Sola, o nome, ele tem um canal no YouTube. Sim. E ele também faz isso, né? Essas interpretações, e aquilo ali também me deu um clique, né? Olha, eu posso fazer isso na sala de aula. Algo semelhante com isso, eu acho que vai chamar a atenção dos alunos. Então eu comecei também a buscar
algumas coisas assim, né? Então, Soldado Romano apareceu já, né? Tem o Soldado Romano também, né? O Soldado Romano, que era sim. um dos personagens que eu fiz, né? Às vezes sai um violãozinho ali também, né? Tem 2 personagens, né? O Soldado Romano e o Adolf Hitler também, que é uma Adolf, figura... Sim, o Adolf Hitler não polemizou, não chegou a polemizar. Atualmente tá meio complicado assim, de trabalhar esse personagem, né? Então não tenho trabalhado ele, né? Mas a questão do Soldado Romano mesmo, né? E tu não pensa em um personagem novo, assim, agora? Isso... Com tanto da história, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tá sempre... tem que ter um pouco de tempo também para tu organizar isso, né? Aí tem que ter também um pouquinho para produção, também para roupa. Tem que ter também um gasto, né? Onera um pouco também, né? Já no nossa grande orçamento, já que a gente tem, né? Não, porque daqui a pouco tu pode também, né? Fazer uma parceria com uma loja de fantasias aí, né? Olha aí. Sim, a minha primeira fantasia de Soldado Romano, minha esposa fez lá com TNT, né? Então, depois eu fui para uma loja e pesquisei algo mais, né? elaborado e foi... mas aí a loja de fantasias aí, que queira apoiar o projeto Professor Denilson. Exato. Tá aí, né? Mas tá à disposição, né? Tá tranquilo, né? Não, com certeza. Não tem problema nenhum enquanto isso, né? Não, só aquele caixazinho básico ali de 100 mil reais. Não tô brincando. Mas assim, né? Só de patrocinando já vestimenta, né? Já de grande valia, né? Não, porque assim, acho que é uma troca, né? E assim, também além da interpretação, tens um canal também, né? Sim, eu criei um canal no YouTube, né? É o educa.humanas, né? Sim. Que, como eu falei, eu procuro fazer as atividades com os alunos, então eu faço videoaulas, né? Sim. E crio, então, os formulários pelo Google Sala de Aula ali, e utilizo muito as videoaulas, né? Então, o que eu pensei? Para o aluno procurar ter o professor ali, ele não está presencial, mas ele está vendo o seu professor ali, né? Sim. Também. E outra coisa também, muitas vezes o aluno ele vai ler um texto, ele não consegue interpretar aquele texto, o professor não está do lado dele para auxiliar, né? Então eu pensei muito na videoaula, porque assim eu consigo ter uma dinâmica para explicar o assunto, o aluno pode pausar o vídeo, pode retornar a algum conteúdo ali trabalhado, então eu pensei muito nisso, né? E também de fazer alguma coisa de acordo com a nossa realidade, né? Que é a realidade deles, é o mundo do YouTube, né? Então eu procurei também trabalhar em cima disso, assim, né? De algo atrativo, assim, né? Então até as minhas videoaulas, se tu for pegar lá do início, tu vai ver assim que tem uma certa evolução. Logo no início era muito simples, assim, aos poucos a gente foi melhorando, né? As edições dos vídeos, né? E então a gente vai se aperfeiçoando aos pouquinhos, né? Até a nossa própria apresentação na frente de uma câmera, a gente não tinha muito isso, né? Então aos poucos a gente vai se soltando, vai corrigindo, né? Vai se corrigindo, né? E vai melhorando aos pouquinhos, né? Então foi com esse pensamento, assim, né? De auxiliar o aluno nas suas atividades e trazer um conteúdo mais atrativo, assim, para ele trabalhar, né, as atividades propostas ali pela disciplina, né? Então tinha esse sentido, assim, né? E a criação desses vídeos aí vem anterior ou após pandemia? Pós-pandemia não, veio na pandemia. Veio na pandemia. Realmente sim. Veio na pandemia, né? Sim. Eu já tinha o canal, mas eu tinha um vídeo lá que eu fiz uma vez uma atividade para a universidade. E ficou lá desde 2013 parado lá o canal. E eu então reativei isso com a pandemia. Né? Então foi uma necessidade, na verdade, né? Então até alguns alunos comentavam, né? Por que o senhor não faz um canal do YouTube e tal? Vai? Sim. E eu comecei a ter coragem a partir da pandemia, né? Claro. Então foi a partir disso. Os alunos te ajudaram na construção desse canal? Não. Foi mais ou menos mais com incentivo ali, como eu te falei, né? Os alunos sempre incentivando nesse sentido, assim, né? Poxa, por que o senhor não faz um canal, faz videoaulas e tal? Tem
um monte de gente fazendo aí, Sim. né? E os alunos vão buscar isso, né? Vão estudar para vestibular, para Enem, e eles buscam muito isso. Mas de forma motivador, né? Isso, como motivador, os alunos participaram assim dessa forma, assim, daí, né? Muito bem. Thaís, assim, está falando de tecnologia, né? Pesquisa de tecnologia, e até nessa questão do trabalho dos professores, né? Na construção, então, no ensino híbrido. Mas tu não acha também nessa questão também, eu peço, toda essa questão que tu falou que vem às vezes da secretaria, essas normas, assim, com a tecnologia ela não deveria se burocratizar, e parece assim, com a tecnologia parece burocratiza mais, não sei se é impressão minha. Eu acredito que seja até uma questão cultural. Sim. Que a gente precisa evoluir e muito. Porque várias empresas, por exemplo, com a pandemia e se utilizaram do home office, elas se reorganizaram. Né? E nessa ideia de otimizar tempo, de desburocratizar processos. E eu vejo, estava conversando esses dias até com uma amiga minha, que eu vejo a rede pública, no geral, empresas públicas, não só no ramo da educação, não acompanham, infelizmente, ainda, essas mudanças que são possíveis de se fazer. E eu gostaria muito que a educação pudesse pensar aquilo que funciona, aquilo que realmente é importante e aquilo que não precisa. Ninguém ganha com isso, com algumas coisas que a gente vê assim que é retrabalho, que tu pode pensar e organizar de uma forma diferente. E aí quem é que ganha com isso? Ganha todo mundo, porque se eu estou fazendo algo que poderia ser menos burocrático, e aí as coisas não acontecem, eu vou ficar um pouco chateada. A gente faz, mas a gente fica chateado. Sim. Né? Então, quando a gestão consegue adequar isso, como é que eu vou me sentir? Respeitado, valorizado? Porque a ideia de gestão e de liderança é fazer as pessoas se incentivarem, se sentir bem, se sentir valorizadas. Então, na educação não é diferente. No serviço público não deveria ser diferente. Então, eu vejo que a gente precisa evoluir muito essa visão de liderança, de gestão na esfera pública em geral. Tudo parece mais difícil. O avanço ele é sempre muito lento. Não acompanha. Principalmente essas questões que eu enxergo assim, que enxergar o humano, a parte humana. Sim. Então, precisa evoluir muito, e na educação não é diferente. Precisa começar a pensar o que realmente importa, o que realmente o professor precisa fazer e dar conta, o que a supervisão precisa fazer e dar conta, orientação, direção também. Então, as coisas acontecem de forma muito dinâmica. Sim. E poderia ser diferente, começar a pensar e discutir coisas diferentes. Uma das coisas que o Vinícius falou ali sobre a questão da carga, né, de trabalho, né? Muitas vezes a gente recebe várias orientações, vem da coordenadoria uma orientação, daqui a pouco já muda, vem outra orientação sobre como é que os alunos estão lá no remoto. Tem aluno que não apareceu na escola, daí o que a gente vai fazer? Né? Tem todas essas preocupações claro. que surgiram, né? Então, isso sim aumentou a preocupação tanto da supervisão, da orientação, né? Claro. Onde é que está esse aluno que não apareceu na escola, né? A gente teve que ir atrás, né? Então, né, com essa questão da pandemia, aumentou muito mais sim. essa preocupação e esse trabalho, né? Da orientação, da supervisão, e os professores também, né? Tendo que lidar ali com as planilhas, o que esse aluno, onde é que está esse aluno, o que nós vamos fazer com esse aluno, né? Que não apareceu na escola, ou que apareceu no primeiro trimestre e daqui a pouco já não está mais, desistiu, né?
vamos resgatar esse aluno, né? Então teve esse trabalho também, né? Agregou, né? De certa forma, mais trabalho. Né? Mas o que eu acho que é importante a gente se dar conta, e às vezes nessa ânsia de auxiliar e de ter o aluno no presencial, às vezes a gente pega demanda que nem é nossa, né? Claro. Aí o professor vai na casa do aluno muito por conta. Exato. Né? E bom, até que ponto a escola tem que estar fazendo isso, e que outros setores, que outras secretarias poderiam estar fazendo essa atividade, né? Então a escola, o professor, no geral, a gente acaba se envolvendo demais porque a gente quer chegar e tocar o nosso aluno. Mas assim, aí eu te pergunto, como tu tinha falado no início, dá uma romantização por parte da mídia, aquela questão, a professora que vai lá, vai lá, né? É uma função que é nossa. Mas assim, tu não se dava porque, e às vezes meus pais falam, o professor que se vira, né? O professor dá conta, né? Então aquele professor que ajuda, né? O aluno, tudo mais. Claro, eu acho cada um. Mas eu penso assim, dá ao Estado também essa questão, dá essa folga, né, de não cumprir com suas atividades, né, e aí, tanto o professor como o aluno, né, como aquele aluno também que a gente fala a questão da internet, o aluno não tem internet, o aluno foi lá no interior, aquele que conseguiu se isolar num sinal de internet, bem lá, ele conseguiu se afastar, era um sinal longe lá, ele pegou e fez uma cabaninha lá para poder estudar. Então, assim, distante. romantizam certas situações que, de certa forma, são situações absurdas, né? Porque isso aí é a falta de Estado, né? A falta de Estado chegar lá, né? O Estado não está presente, né? Acabam né? E aí aquela questão, o professor faz, o professor tudo bem, é mérito do professor, mas acho que é uma situação que não deveria ser, né? Deveria ser competência do Estado, né? Exato. Vocês concordam com isso? Tu traz algo bem importante ao debate, porque é isso mesmo, a gente às vezes extrapola daquilo que a escola existe para fazer, e o professor também, nossa, tem muitos professores que tiram do próprio bolso, né, para auxiliar o aluno. Então, isso não quer dizer assim, esse professor, ele é o bom, ele é o melhor. Não, ele fez aquilo que ele entende e quis fazer, mas eu não posso aí botar na balança como que o outro não fosse um bom professor. Porque não é um desgaste, né? De certa forma. Né? É um desgaste. Sim. Digo assim, porque... E aí parece que todos têm que fazer aquilo ali, porque se não fizer aquilo ali, tu não é, então, um bom professor. Essa questão do retorno dos estudantes, que também me preocupa bastante. Nem todos voltaram, e ainda que a gente possa ter um ensino presencial e o remoto, o híbrido, que é um pensamento de muitas redes, a particular está organizada para isso, mas a gente tem que ver que a escola pública, que muitos gestores dizem que é prioridade, que é importante, então eu preciso, a lacuna do estudante da escola privada com a escola pública, ela aumentou com a pandemia. Virou um abismo, né? Isso, forma, né? Já era muito complicado. Então agora, como tu disse, é um abismo. Então, se a gente não der conta disso, se o Estado não se preocupar com isso, aí nós vamos ficar romantizando, como tu disse, aquelas famílias que fazem de tudo, né, para que o seu filho, sua filha, sua criança tenha acesso mínimo à sua necessidade de aprendizagem. Então, a gente tem que cuidar disso e cobrar para que tenha um suporte maior para a educação dos nossos estudantes. Muito bem. E assim, Denilson, né, professor de História,
Até tu falou agora essa questão de tecnologia, assim, como é que é trabalhar com os alunos aí numa questão hoje, assim, que com toda a tecnologia é visto mais o presente, como é que é trabalhar no passado, com essa geração aí que vê tão presente aí com a tecnologia. Uhum. Como eu te falei, eu procuro sempre mostrar a nossa realidade, né? Então, por exemplo, eu trabalho, por exemplo, um assunto ali, Revolução Industrial, né? Uma coisa que aconteceu há muito tempo na Inglaterra, inicialmente na Inglaterra, depois veio a segunda Revolução Industrial, daí se espalhou para outros países da Europa, né? Então, qual é o link que eu faço? Eu trouxe materiais, né, visuais a respeito da tecnologia hoje, né? Mostrando a tecnologia atual. Então, fazendo esse link, né? Eu sempre faço esse link. Quando possível, né, mostro, olha, isso nós temos hoje, essa tecnologia extremamente avançada, olha como está a indústria hoje, né? Hoje tem a indústria 4.0, né? Então, procurei materiais visuais assim, para mostrar para eles, né? Que olha como era e o que mudou, como evoluiu, né? E isso aqui que nós temos hoje de tecnologia é uma demanda, né, atual. Então, alguns profissionais que vão, né, alguns alunos, né, pensando na sua vida profissional, qual profissão que ele vai buscar, né? Já também, de certa forma, incentivando eles, essa área aqui é uma demanda que a indústria, né, solicita profissional para trabalhar numa determinada área de tecnologia, né? Então, o aluno pode até se interessar, né, por uma determinada área de tecnologia, né, assistindo uma aula de história, né? Então, eu procuro fazer esse link, assim, né, mostrando algo, né, real, algo que está, né, na sociedade atual, assim, né, procurando não ficar lá no passado, né, não ficar muito distante, né, trazer algo para o real, né. Eu acho que isso é bem importante também. Então eu tenho tido, assim, claro, né, a gente não tem a noção, às vezes, real de, tem aluno que gosta, tem aluno que não gosta de história, né? Então, por mais que tu vá trabalhar, né, de formas diferentes, tem aluno que não gosta, que puxa mais pro lado das exatas também, né? Mas, de uma forma geral, assim, eu tenho tido bastante troca boa, assim, com os alunos, né? Um retorno bom deles, assim, né? Acho até que com tanta desenvoltura, de repente tem alunos que vão querer ser professores de história. Pois mas olha, eu até vou te falar uma coisa, ó. Este ano eu tô tendo, assim, bastante alunos que estão se interessando por história. Eu tenho, ali no Rubem Dario, eu trabalho com os primeiros anos, né, do ensino médio. Daí, claro, eu tenho o magistério, que daí eu trabalho com o terceiro ano. Mas basicamente eu trabalho com os primeiros anos. E eu tenho alunos ali que são muito interessados em história e querem fazer história. Que legal. Inclusive, eu estou com uma estagiária lá na escola agora. Ela foi nossa aluna da escola e agora está se formando em história. E já tem um outro ex-aluno nosso também que está buscando estágio em história lá na escola também. Então, eu tenho tido bastante... Tô deixando legado já. Que bom, né? Bom trabalho está sendo feito, né? Que o trabalho está dando certo. Mas assim, Denilson, como tu é professor, falando de atualidade, da realidade, hoje, com esse período de pandemia, assim, até dando uma aula, dando aula para os alunos, dando uma aula para o público aqui, qual outro período da história que se assemelha a esse período aí da pandemia? Agora eu estou trabalhando lá na escola privada, né? No 6º ano eu estou trabalhando o período medieval. E daí tem a peste negra, né? Então eu até falo para eles, olha, situações muito parecidas com o que a gente está tendo agora, de fechamento de cidades, do isolamento, do distanciamento entre as pessoas, isso já havia lá naquela época, né? Então
hoje nós temos como fechamento de cidades tendo o conceito de lockdown, né? Claro que na época lá não havia, mas havia sim o isolamento, o fechamento de cidades, porque eles não queriam então se contaminar. Então, 1/3 da população europeia morreu, né, com essa doença. Então foi uma epidemia gigantesca também, né? Então, eu sempre falo para eles, olha, muitas coisas que a gente pode aprender com a história para resolver os problemas atuais. Claro. Então, a peste negra foi uma, né? E agora há poucos dias também eu estava ouvindo o rádio e eles também, de certa forma, usavam uma espécie de máscara também, já lá, naquela época, né? Só que eles tinham uma visão de que eles pegariam a doença pelo ar, né? Então eles faziam essa máscara e colocavam, segundo eles também, o mau odor gerava o problema, né? E eles então colocavam na ponta da máscara uma espécie de um perfume. Eles achavam que estavam resolvendo o problema, né? Então eles não tinham cientificamente, né, como resolver aquele problema, mas eles achavam que aquilo ia dar certo, né? Então dá para mostrar para os alunos assim, olha, como a gente pode aprender com a história, né, para resolver os problemas que a gente está vivendo hoje, né? Então muitas coisas parecidas mesmo, né? Distanciamento, isolamento, né, social, fechamento de cidades, tudo isso já foi feito, né? Sim. Então a gente já tem um histórico por trás disso, a gente pode aprender e tentar resolver as nossas questões, né, atuais, né? Então isso é bem... E isso é bom porque te traz algo muito palpável, né? Isso é uma coisa muito interessante de trabalhar isso, né? Claro, muito bem. E assim, né, para fechar o programa, assim, fazer uma pergunta para os dois, assim, apesar de todos os problemas, né, a escola ensina muita coisa boa, né? E aí eu pergunto para vocês, assim, qual que é, no caso, assim, qual que é a melhor coisa em ser professor, supervisor? Que pergunta é essa? Tu faz essa pergunta e a gente já sorri, porque eu acho que é tão legal a escola, o movimento, aquele barulho, sora. Eu digo para eles, me chamem como vocês quiserem. Não gosto muito quando me chamam de supervisora, porque acredito assim, eu não sou aquele cargo. Então, pode me chamar de Thaís, pode me chamar de Sora. Pode super, né? Não, mas eu gosto de... Pode me chamar pelo nome. Não, claro. Ou pode me chamar de Sora também, não tem problema nenhum. E então essa atmosfera dos alunos ali com a gente, eu acho que é o que vale. Eles no recreio, na merenda, a gente fica... Eu gosto de ficar observando eles às vezes, né? Bate para iniciar a aula, eles correm. Quando bate para terminar, eles correm também. Então é uma alegria em chegar, uma alegria em sair. E recreio. Né? Claro, aqui em Sapucaí a gente não... São 3 horas direto, não tem o recreio, né? Mas eu digo assim, ver eles de volta ali na escola, conversando. Às vezes no banheiro aproveitam para conversar sobre alguma coisa, que nem eu vi semana passada as meninas que não queriam ir no banheiro, mas falaram que iam no banheiro, mas elas estavam conversando. Eu, nossa, que brinquei com elas, mas que saudade de ver isso, né? E aí tem um outro grupo que está ali passando os estudos, um ensinando o outro. Nossa, são coisas boas, isso é escola. Muito bem. É verdade. E Denilson? Vinícius, antes de responder a tua pergunta, eu vou... Não, assim, eu não pode responder, que depois... depois vai ter nas considerações finais. Não, né? então tá. Bom, agora, como teve o Dia dos Professores, Vinícius, eu recebi assim, mensagens de alunos, de ex-alunos, né, de lembrança assim, de tempos, né, que a gente teve junto, né, como professor e aluno ali. Esse carinho, essa troca, eu estou recebendo presente até hoje. Hoje eu acabei recebendo alguns mimos ali de alunos também.
Então essa troca assim com os alunos, essa relação assim, de proximidade, de respeito, né? Isso é muito bom isso, né? Que, como eu te falei, né? Eu sou muito do lado humano, né? Por isso que eu escolhi as ciências humanas, né? Então isso tem muito a ver comigo, né? Então eu tenho essa relação assim, de proximidade com os alunos e isso é muito bom. Isso me deixa muito feliz assim quando a gente vê que o aluno está aprendendo, não por uma imposição, mas sim pelo lado afetivo, pelo carinho, pela atenção, né? Então isso é algo que me deixa muito feliz assim, em ser professor. Muito bem. Mas era mais ou menos por aí. Isso aí. Então agora, né, como papo é direto e reto, vai rapidinho. E é o momento das considerações finais, né? Então assim, né, agora agradecimentos, abraços aí. Aí, primeiramente, Thaís. Opa! Agradecer o convite, Vinícius. Agradecer que não conhecia pessoalmente o Denilson. Agora fiquei curiosa, vou ter que me inscrever no canal aí. Não, mas já depois vai me passar aí pra gente acompanhar. Assiste o canal, depois tu assiste também, que ela faz lives no grupo de Gerém lá. No grupo faz parte do coletivo Gerém, que é um grupo de negros e negras aí. Certeza. Aqui de Sapucaia, né? Tá se espalhando aí para outras cidades outros lugares nesse nosso Brasil. Então, agradecer a TV Líder do Vale pelo espaço, dizer que o Rubem Dario foi a minha escola do magistério, foi ali que eu fiz. Moro em Canoas, quis fazer ali, conheci outras escolas, é um lugar que eu gosto bastante. Tive professores que me auxiliaram, porque eu já trabalhava, então a gente sempre tem aqueles professores que a gente guarda carinhosamente, a gente se espelha, a gente quer ser aquela referência ali. Então, o professor é muito importante também por conta disso, ele vai ser uma referência e ele sabe disso. Então, acho que é uma profissão muito, muito linda, precisa ser valorizada, e a valorização vai passar não só por salário, mas por estrutura, um ambiente adequado, ter os materiais. Acho que é muito, muito importante. Então, agradecer por a gente poder estar falando um pouquinho sobre isso. Um abraço para todos os colegas do magistério. Muito bem, Denilson. Também, então, agradeço o convite, então, né, do Vinícius, do programa Papo Reto, né, da TV Líder do Vale. Prazer também conhecer a Thaís, também não conhecia, né, pessoalmente, então foi muito muito boa a conversa aqui. E também eu quero citar o nome dos meus filhos, que já me cobraram em casa, olha, cita meu nome lá, porque da outra vez eu citei o nome de um só, o outro ficou bravo. Então, mandar um abraço para o Miguel e o Gustavo, que estão assistindo o programa lá, né. E eu também queria dar um aviso do Rubem Dario. Tranquilo. Posso? Olha só, então a diretora, a Suzana, né, pediu para eu dar um aviso que vai ter uma venda de uma pizza família lá no valor de R$25, no caso para assar em casa, né? Então a pessoa vai lá e pega, né? A data de entrega é no dia 5/11, tá? A data de entrega, das 17 às 19 horas, no DTG Figueira Velha, que fica lá na escola mesmo, né? Então, fica uma dica aí para final de semana. Muitas vezes as pessoas querem comer alguma coisa, né? E essa venda será drive-thru? Isso, será drive-thru, então, né? O pessoal pega lá no DTG, né? Então, para ajudar a escola, né? Conseguir recursos aí. Claro. Então, acho que seria esse... E qual que é o valor da pizza mesmo? É R$25. Né? Então, as pessoas tamanho família, né? Isso. Aí tem vários, tem alguns sabores ali, né? Então, por exemplo, ó, tem calabresa, frango, 4 queijos, calabresa com estrogonofe. Então, tem vários sabores que a pessoa pode escolher ali, né? Então, na hora de pegar... seria bom a pessoa ir na escola e comprar com antecedência. Certo. E chegar no dia, só pegar a pizza lá. No dia 5/11, só pegar, então. E tem que pegar direto na direção, não pode reservar. Isso. Assim, tipo, você não tem como reservar.
Não teria como reservar, ela teria que ir até a escola, pegar o convite, né? Muito bem. E depois no dia 5 lá pegar a pizza. Essa informação está no Face? Isso, a escola tá colocando no... Ela tá na página da escola também. Isso, aham. E Denilson, mais algo a acrescentar aí? Como? Não, mais algo a acrescentar? Como a Thaís falou também, eu quero dar um grande abraço a todos os colegas professores pelo nosso dia, né, que passamos, então. E como a Thaís falou, né, nossa profissão é muito importante, não só para ensinar conteúdos, né, mas o professor tem um papel fundamental em vários sentidos, né, como exemplo, né, como cidadão, como o aluno pode lidar com as suas emoções também, aprender a lidar com situações diferentes, aprender a lidar com a diversidade, né, a compreender a sociedade que ele vive, né? Então, o nosso papel é muito importante, né? Em vários sentidos, né? Ok. Então tá, agradeço aos dois aí pela participação do programa. Também quero desejar meu abraço aí, né? Que o programa, como não teve semana passada, a gente fez essa semana em homenagem aos professores, né? Um pouquinho atrasado, mas é de coração, né? Então, assim, um abraço, até mandar um abraço à diretora Suzana lá do Rubem Dario, né? Também a todo o corpo docente da Escola Rubem Dario, mandar um grande abraço, também a todos os colegas professores aí, professores, supervisores, diretores aí, né, o pessoal da limpeza, merendeiras, né, mandar um abraço a todos, né, esses profissionais aí que fazem a nossa escola um lugar melhor aí. Um grande abraço, um fraterno abraço aí a todos aí. Então fiquem com Deus e até a próxima semana, mais um programa Papo Reto. Uma boa noite.